o Jean Paz. Bom dia, Jean, tudo bem? Eu não estou ouvindo você, ainda não. Bom dia, Ah, você agora me ouve? sim. Bom dia, Jean. Bom dia. Bom, a gente vai Bom dia. conversar com o Jean, doutor Jean, que é doutor em agronomia, sobre um aspecto, Jean, que vem sendo registrado, vem sendo verificado durante esse período da pandemia, e que acho que já era uma tendência um pouco anterior, que veio até junto com aquela tendência das famílias passarem a cozinhar mais em casa, a terem as cozinhas gourmet, que passaram a trazer aquele hábito que tinha se perdido ao longo dos tempos, que é o cultivo de plantas dentro de casa. Aumentou muito e eu vi recentemente uma reportagem sobre isso no Brasil e tenho conversado com algumas pessoas que vendem também essas plantas e percebem esse aumento. Então, alguns tipos específicos de planta, como ervas medicinais, por exemplo, não se consegue dar conta da demanda de atender o público aqui em Teresina também. O que é, claro, a princípio já é uma coisa boa. Mas é fácil mesmo cultivar plantas em casa, Jean? Antes de mais nada, bom dia a todos aqueles que nos Bom acompanham. dia. Cíntia, um detalhe que tem que ser levado em consideração é que esse fenômeno que está ocorrendo agora é consequência da pandemia. E uma coisa que é oportuno estar discutindo esse assunto, principalmente nessa situação, é que o fato das pessoas estarem com renda reduzida e procurando melhorar os seus hábitos alimentares, fez crescer essa demanda. Então, dessa forma, é possível sim você cultivar alimentos de forma adequada, de forma eficiente, inclusive para reduzir o custo da sua alimentação. Fazendo uma conta rápida, é possível você com 18 vasos de 20 litros, cultivando batata doce, é possível você ter uma produção de até 18 quilos, 3 quilos de batata doce por semana, né? Além Nossa. de produção de tomate, produção de pimentão, produção de cenoura, beterraba. E aí, quando você acrescenta uma fonte de proteína, você tem uma alimentação saudável e barata. E Então, o custo-benefício é perfeito, então, porque além é, disso, você ainda tem as plantas do verde dentro de casa, né? e aí tem aquele outro aspecto também, principalmente agora que a gente está preso em casa e precisa reduzir a ansiedade, e isso tem um efeito psicológico também, e de segurança, porque você não se arrisca em ter que ir ao supermercado e sabe a procedência do que você está produzindo. Então, basta você ter alguns cuidados básicos, você vai conseguir produzir todo esse alimento em casa sem nenhum tipo de problema. Verdade. Fabrício, e o que é que você sugere? Você citou aí, eu fiquei impressionada com a história da batata doce. Fiquei impressionada realmente. E você falou aí a batata doce especificamente, mas eu queria te perguntar o seguinte: vamos pensar aqui que o teresinense que está nos escutando, ele mora num apartamento. O que é que você sugere Sim. para ele plantar? Dá para plantar alimento também? Dá para cultivar alimento em apartamento? Bem, em apartamento, é claro que a maioria dos apartamentos tem uma sacada de 2 metros, dois Isso. metros e meio, e isso limita um pouco, mas partindo para uma horta vertical, por exemplo, você pode instalar prateleiras nas muretas, né, desse apartamento, nas paredes, e aí você pode utilizar vasos simples, como esse aqui, que é um vaso número 15, que você pode cultivar tomate cereja, por exemplo, você pode estar cultivando hortelã, você pode estar cultivando orégano, que é uma coisa também que é muito Uhum. utilizada na culinária. Sim. Você pode estar cultivando aqui o alecrim, também que são muito adequados para a culinária. E até mesmo, se você quiser uma coisa mais exótica, você pode estar cultivando até mesmo um morangueiro, que é o caso,
o caso dessa planta. Ela tem algumas limitações por questões climáticas, mas é uma planta totalmente adaptada às nossas condições. Já temos cultivares adaptados às nossas condições. Eu vou ser bem ignorante agora. É o morangueiro mesmo esse aí? Levanta de, É um eu nunca tinha morangueiro. visto. Mostra de novo para mim, Jean, que eu não tinha visto aí. E em quanto tempo que dá morango do morangueiro aí? Esse aqui é uma muda que ela já foi aclimatada na serra e a gente adquiriu. Então ela já passou a parte de estresse maior. Então ela vai florar aqui nas nossas condições nos meses com a temperatura amena um pouco menor, que é o caso de junho, julho e agosto, quando você tem aquela temperatura, aquele frio noturno. Então ela nessa fase aqui ela vai demorar ainda 45 dias para emitir os frutos. Gente, eu acho que eu choraria se eu tivesse um morangueiro em casa e um dia acordasse e tivesse lá um morango. É muita emoção. Poxa, que bacana. Então, dá realmente para fazer. Não é falta de espaço, não é problema. Agora, eu te pergunto o seguinte. E esse sol de Teresina não atrapalha as plantas? Porque é sol demais, né? Atrapalha sim. Esse é um dos fatores limitantes aqui em Teresina. Mas isso pode ser resolvido com a adição de uma tela, os chamados sombrites. E uma coisa, geralmente quando se fala em sombrite, todo mundo vem a lembrar daquele sombrite preto, o sombrite 50%. Ele é mais adequado para uma planta em fase de muda, como é o caso dessa daqui, que é uma mudinha de tomate cereja. Certo. Mas para uma planta que tem um crescimento vegetativo, como é o caso do morango, do orégano, do alecrim, do hortelã, que eu acabei de mostrar para vocês, seria mais interessante usar uma tela esverdeada, porque ela aumenta a produção de clorofila, estimula a planta a produzir mais clorofila e a planta acaba sendo até mais precoce. Então, seria o mais adequado usar assim. Ela reduz até em 50%, tem alguns que reduzem até 80% a incidência solar. É uma espécie de filtro solar para a planta, né? Entendi, interessante. E também as pessoas estão perdendo o medo. Eu percebo isso, eu gosto muito de assistir programas que mostram soluções criativas para casas, e a gente percebe que as pessoas estão perdendo o medo de colocar as plantas dentro de casa. Então, tem no banheiro, tem dentro do quarto, tem na cozinha. Isso também é uma coisa positiva e que talvez possa ser uma alternativa nesse caso aí, né? Porque todo apartamento tem sempre um lugar que é mais friozinho, né? Então, nesse caso, assim, em algumas situações, se você tem uma planta mais sensível à temperatura, como é o caso das orquídeas, ou até mesmo morangueiro, se você tiver a possibilidade de levar ela para dormir no seu quarto, no ar-condicionado, você pode, tranquilamente. Esse frio noturno, ele estimula a planta a produzir e acaba se tornando até mais precoce. Algumas delas têm estímulos, como é o caso da orquídea, né? Aqui é muito difícil você fazer orquídea florar por conta disso. Ela exige uma temperatura noturna bem amena, abaixo de 15 graus, por exemplo. Entendi. E aqui a gente não consegue isso naturalmente. Entendi. Aí na UESP, você estava falando aí, por exemplo, que a plantinha ali, o morangueiro, já está aclimatado, que foi comprado na serra. Vocês fazem algum tipo de trabalho com essas mudas, assim, que envolva a comunidade, ou elas são utilizadas dentro mesmo do trabalho acadêmico aí? Aqui a gente está agora, eu estou com um projeto já há alguns anos chamado Horta em Casa, com o objetivo de estimular também as pessoas a produzir o próprio alimento em casa, utilizar os resíduos que sobram, casca de frutas, cascas de verdura, até mesmo resto de comida, transformar em composto. E já se sabe hoje que 20% do lixo de uma casa pode ser transformado em composto, é lixo orgânico, então, e a gente tem sim alguns projetos, é claro que por conta da pandemia tudo está parado, claro. Mas voltando ao assunto do apartamento, tem das partes desse projeto que é a fruteira em vaso. Um vaso como esse aqui, que eu falei que poderia ser utilizado para batata doce, sim, ele não está apto para receber uma fruteira. Mas nós temos vasos com volume acima de 60 litros, que você adquire aí por 30, 40 reais no mercado local, e você pode cultivar abacate, cajá, goiaba, limão,
e lá no Centro de Ciências Agrárias da UESP nós já temos experiências com essas fruteiras já dentro de um vaso com um volume um pouco maior e que pode ser adaptado a essas condições. É muito comum na Europa as sacadas de apartamento ter fruteiras. Sim, exatamente, demais. E dependendo até dos países, tem frutas específicas. Aliás, assim, né, você falou da Europa, é difícil você olhar para um apartamento, uma casa, que não tenha uma planta. E eu percebo que aqui são poucos os apartamentos onde as pessoas se aventuram com as plantas. Talvez porque seja difícil, talvez porque é caro, também não é tão barato, principalmente se você vai comprando e não tem uma técnica, né, como é o seu caso, e não contratou ninguém, um profissional, e aí vai morrendo, você vai gastando mais dinheiro e tal. Mas até ajudaria, né, dar uma amenizada nesse clima também. A gente vai entrar aí no período de BR-Obró, e aqui no programa a gente sempre tem um espaço muito, muito aberto para falar sobre isso, porque eu acho que isso tem a ver com a qualidade de vida para a gente aqui em Teresina. Certamente. E, infelizmente, por conta da pandemia, esse projeto está parado, mas a nossa ideia é manter uma vitrine viva de vários modelos de hortas que possam ser feitas em casa, e também essas fruteiras em vaso para visitação pública lá na UESP, no campus Poeta Torquato Neto, e futuramente também ofertar oficinas e cursos gratuitamente para a comunidade. É um projeto de extensão e é uma forma da gente dar contribuição aí para a sociedade e para a melhoria de vida também, da qualidade de vida. E pessoalmente eu estou muito preocupado com o que está acontecendo e não vejo a curto prazo uma recuperação econômica que não esteja atrelada ao setor produtivo primário. Sim. Então a horticultura vai ser um desses carros-chefe para o nosso reaquecimento da economia, visto que a cada hectare de horta cultivada, ela gera 10 empregos diretos. Sim, claro, além dos empregos, né, como você está citando muito bem, essa semana a gente já conversou aqui com o presidente da Associação de Produtores de Soja, e ele disse a mesma coisa que você está dizendo, e agora a gente vai trazer para uma outra realidade, que é daquele pequeno produtor. E com a demanda que é crescente, porque hoje o teresinense tem tão poucos pontos onde ele pode adquirir esse alimento, que ele precisa ir a um supermercado, lotar os supermercados para comprar os produtos. E quem vende por delivery não dá conta, porque a demanda é grande demais, né? A gente sabe disso também. Então, certamente, é uma excelente política pública nesse sentido a ser adotada. Concordo com você, Jean. E acho muito interessante que vocês estão fazendo lives lá na UESP. Foi assim que eu cheguei até você, porque eu vi, felizmente, apareceu lá na minha timeline, falando sobre os diversos projetos que tem na UESP, mas também trazendo a comunidade para perto, porque não tem um assunto pertinente nesse momento para a gente pensar em retorno de economia do que trazer essas possibilidades que você está trazendo aqui, Jean. Inclusive, dentro desse, como você acabou de citar, a gente não está parado, a gente está, além de mim, temos outros professores lá, estão todos em atividade, fazendo projetos, tentando trazer respostas para a sociedade. Essa história da batata doce em vaso é uma delas. Estou aqui já planejando outros modelos que possam ser implantados para pequenas áreas, e para tentar ajudar de alguma forma a essa recuperação econômica. Vai ser algo difícil, mas acredito que com o investimento adequado, com políticas públicas adequadas e com incentivo, é claro, ao pequeno produtor, isso vai ser possível. E uma coisa que a gente está colocando em todos esses projetos é que fazendo tudo a custo baixo. Tudo isso que eu falei para você de cultivo de cenoura, de tomate, de pimentão, de alface, cebolinha e batata doce no quintal de uma casa, por exemplo, são projetos com investimento inferior a R$400 para se adequar à realidade que as famílias estão vivendo nesse momento de pandemia.
Tá certo, querido. Muito obrigada, então. Tomara que volte logo esse projeto para que a gente possa acompanhar aqui e divulgar também. Obrigada pela participação. Parabéns Ok. pelo trabalho. Eu agradeço, e para quem tiver mais interesse em ter mais dicas na área de horticultura e também na área de manejo de pragas, que é um dos objetivos lá da nossa área, pode nos seguir lá no nosso Instagram oficial, que é o GEPPP Oficial. Repete aí para mim, Jean, por favor. GEPPP Oficial, que é Grupo de Estudos e Pesquisa em Proteção de Plantas. E nesses próximos dias nós também estaremos gravando alguns vídeos com um outro Instagram parceiro, que é o Green Brasil, Brasil com Z Oficial. Também dando dicas de como cultivar plantas em vaso. E aí, dessa forma,